paz do Senhor. Nessa oportunidade iremos estudar, refletir aqui um pouco a respeito da lição 13, a última lição da revista dos juvenis, dos adolescentes da nossa igreja, a Assembleia de Deus, do Belém, aqui em Pindamonhangaba. Irmãos, esta última lição ela vem trazer um assunto bastante interessante sobre o livro de Malaquias, que é o último profeta menor que nós temos elencado aqui. E este livro, ele tem algumas peculiaridades muito interessantes, que nessa lição nós iremos estudar e iremos tentar compreender um pouco melhor como que se deu, qual o contexto histórico em que Malaquias profetizou, proferiu todas as suas profecias. Então nós iremos estudar aqui Malaquias, o valor da família. É o título da nossa lição. Malaquias, o valor da família. Os objetivos que nós temos com esta aula são de, primeiro, apontar o propósito de Deus para a família, explicar que a aliança de Deus com o ser humano não o isenta do compromisso com a fidelidade, ou seja, por mais que você tenha promessas de Deus, mesmo assim você precisa continuar fiel, precisa continuar íntegro na presença do Senhor. Você não pode achar que porque tem promessas de Deus na sua vida, você ter uma vida desregada ou descompromissada com a obra do Senhor. Um outro objetivo também é explicar, que a aliança de Deus, isso que nós já falamos, evidenciar a importância da integridade da família. É bem interessante esse assunto, porque Malaquias ele trata também da questão da família, da questão da fidelidade ao Senhor, da questão da fidelidade ao Senhor com diz respeito aos nossos bens, às nossas finanças, a ofertas, a dízimos, mas também fala sobre a família. Muitas das vezes as pessoas ignoram esse assunto importantíssimo que Malaquias trata a respeito da família e apenas se apegam ao assunto dos dízimos e das ofertas. São ambos bastante importantes. E nós iremos aqui usar todos esses artifícios aqui, vamos tocar em todos esses pontos, porque fazem parte desse livro de Malaquias. E nós iremos conhecer um pouco mais sobre esses assuntos. O texto áureo desta lição está em Efésios, capítulo de número 5 e versículo 25, que diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Que texto maravilhoso, né? E que relação há com o livro de Malaquias? Isso nós iremos ver a partir dos tópicos de nossa lição. A leitura bíblica em classe está em Malaquias capítulo 2, versículo do 10 até o versículo 17. Diz assim o texto sagrado. Versículo 10. Malaquias, repetindo mais uma vez, Malaquias capítulo 2, do versículo 10 até o 17. Diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com filhas de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isso: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer das vossas mãos. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos,
e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Versículo 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom, e aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Irmãos, esse texto aqui é um texto bastante profundo, bastante interessante para o nosso estudo. Você observa que o texto ele vem falando a respeito da infidelidade dos maridos em relação às suas esposas, da infidelidade do homem em relação a Deus, da profanação do homem em relação a Deus e também daqueles que acham que estão fazendo certo, mesmo fazendo errado. Há esse tipo de pessoas. E nós iremos ver aqui que sempre o melhor caminho é fazer certo e achar que continuamos fazendo certo, continuamos fazendo certo. Irmãos, o livro de Malaquias, ele é esse livro que nos remete à obediência, que nos remete à fidelidade, que nos remete à honestidade no que diz respeito à nossa vida familiar e à nossa vida em relação à igreja, em relação às nossas contribuições, em relação à nossa consciência com a obra do Senhor. A obediência para o Senhor sempre foi e sempre será algo bastante agradável. Mas nesse contexto em que o povo de Israel se encontrava, eles haviam esquecido a parte de obedecer a Deus. Eles continuavam cultuando, mas à sua maneira, de qualquer forma, do jeito que eles achavam que estava melhor. Eles já não tinham mais a integridade em seu coração de fazer o que era correto, de estar de maneira correta na presença do Senhor. Eles achavam que da maneira que estavam, estava agradando a Deus, mas definitivamente eles não estavam. Os próprios profetas, as pessoas que eram na época os intermediadores entre Deus e o homem, aqueles que recebiam, que ouviam o pecado do povo de Israel e apresentavam a Deus os sacrifícios para que Deus perdoasse ou encobrisse pelo menos aqueles pecados, os próprios sacerdotes que tinham essa função se tornaram profanos. Ou seja, o que é profano? Profano, aqui a nossa lição ela não detalha isso, mas apenas a nível de conhecimento para você. Profano é tudo aquilo que não é sagrado, tudo que está fora do sagrado, tudo que não tem a ver com a parte sagrada é profano. Tudo que não tem a ver com o templo de Deus, com a casa de Deus, com a vontade de Deus e com a santidade de Deus, isto é profano. Mas isso não é apenas a questão da santidade. Se não é do templo de Deus, se não é de Deus, é profano. Qualquer coisa que não seja, que não tenha a ver com o culto, com os rituais que adoram e que invocam a Deus, é profano. Então os sacerdotes, eles estavam caminhando dessa forma, porque eles eram pessoas escolhidas para ter uma vida integralmente voltadas para o Senhor. Eles deveriam viver integralmente para a obra de Deus e jamais estarem buscando o profano ou buscando as coisas seculares. E eles estavam fazendo isso. E eles estavam se afastando de Deus e buscando o que é secular. E nós não devemos esquecer. A Bíblia Sagrada fala, já no Novo Testamento, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E era isso que os sacerdotes estavam fazendo. Eles estavam buscando amizades com o mundo, com o profano. E estavam dessa forma se tornando ou declarando inimizade com Deus. E isso, irmãos, isso é muito grave. Sacerdote é o líder espiritual do povo. Então nós temos que sempre ter em mente que o sacerdote, que o líder espiritual, que o nosso líder tem que ser um homem de Deus, uma pessoa íntegra, uma pessoa que sirva e que nos ensine os caminhos do Senhor. E que também com a sua própria vida, com as suas próprias atitudes, ela seja um exemplo que nós devemos seguir. Não apenas por palavras, né? Por falar é muito fácil.
Agora a questão é falar e viver. E o sacerdote, ele tinha essa incumbência de falar e de viver, porque ele deveria viver exclusivamente para a obra do Senhor. E hoje em dia os nossos líderes, eles também devem ter uma vida de exclusividade para Deus. É certo que alguns não podem viver com exclusividades para a obra, mas a vida deles, a fé deles tem que ser integralmente do Senhor. Lá no serviço dele, lá onde quer que ele esteja, deve ser integralmente para o Senhor. Só que o povo também não estava isento. O povo de Israel era um povo que também tinha se afastado do Senhor. Eu falo o povo, não mais agora os sacerdotes, mas todos os outros povos, os povos, né? Todas as outras pessoas que não faziam parte do, do sacerdócio, nem dos levitas. Mas eles também se afastaram e se opuseram a Deus, se afastaram de Deus e começaram agora a viver de acordo com aquilo que eles achavam que era o correto. Continuando, irmãos, essa é a parte introdutória da nossa lição de hoje. O contexto histórico, que é o primeiro ponto, ele fala a respeito, o contexto histórico do livro, o contexto histórico do povo em que o livro conta, né, que é o povo de Israel e toda aquela profanação que eles estavam vivendo, os sacerdotes se afastando dos caminhos e da vontade do Senhor, tudo isso estava desagradando muito a Deus. E Malaquias, ele aparece nesse cenário. Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, também o último livro dos chamados profetas menores, que é o que nós estamos estudando aqui na nossa, né, estamos finalizando hoje, mas é o que nós estamos estudando aqui na revista, né, do Juvenis, desse trimestre, né, Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. É isso que nós estamos estudando. E por isso, nós estamos hoje nessa aula 13, que é a última lição, e estamos estudando sobre o profeta Malaquias. E como, né, estavam falando, retomando aqui o fio da meada, Malaquias, ele aparece nesse cenário caótico do povo de Israel. E o livro de Malaquias, por ser o último livro do Antigo Testamento, ele encerra todas as profecias dos profetas menores. Os profetas menores, porque assim o conteúdo de suas profecias eram muito importantes, tanto quanto quem profetizou muito, mas a quantidade de profecias foram menores. Eles falaram menos, mas não menos importante. Dá para compreender isso? O volume de escrita e de palavras foram menores. Agora o nível de importância foi tão importante quanto Isaías, quanto qualquer outro profeta aí que faz parte dos profetas maiores, né? Os profetas que mais profetizaram, que mais falaram. O nível de importância é o mesmo porque ambos profetizavam a respeito de Deus, a respeito do futuro que Deus inspirava e eles falavam. Enfim, continuando, Malaquias ele declarou a palavra de Deus ao povo de sua época. Como Deus ele sempre queria uma maneira de chamar o povo para si, Deus sempre usava os profetas. E Deus começou a usar Malaquias para fazer com que o povo entendesse e buscasse novamente a Deus. Observe que na lição anterior nós estudamos a respeito de Zacarias. Zacarias falou a respeito do reino eterno do Messias, do reino eterno de Deus, que haveria um reino em que o povo de Israel, em que a nação de Israel seria reestabelecida, seria novamente restaurada e seria aquela nação imponente que ela sempre foi, aquela nação que vencia todas as guerras, aquela nação que orava, em que Deus sempre ouvia, Deus estava sempre presente agindo no povo de Israel. Só que o povo de Israel ele confundiu algumas coisas, porque o povo começou a acreditar que esse reino do Messias seria logo em sua geração. Eles começaram a imaginar isso, que o reino do Messias era naquele período em que eles estavam vivendo. Só que eles não imaginavam que era uma profecia, algo para o futuro, algo mais para frente, o reino de Deus quando for estabelecido definitivamente sobre a terra, que vai acabar e destruir todos os pecados e todos os pecadores. É interessante isso, porque isso se assemelha aos dias de hoje. Eu já vi, você já deve ter visto muitas pessoas
falarem assim: nossa, faz tanto tempo que a gente está esperando Jesus voltar e Jesus nunca vem. Cadê Jesus? E muitas pessoas desvanecem da fé, muitos deixam de acreditar de fato que Jesus um dia vai voltar, porque há a promessa de que ele virá. Ele virá tão rápido como um ladrão. Um ladrão as pessoas não esperam. Você não espera que um ladrão entre na sua casa. Você não imagina, ou você não supõe que você vai ser assaltado naquele dia. Mas infelizmente acontece. Do nada, as pessoas, observa, as pessoas contaram que foram assaltadas. No geral, elas contam da seguinte forma: não havia ninguém na rua, só estava eu. De repente o ladrão apareceu e me assaltou. É assim que ele acontece. O assalto acontece dessa forma inesperada. Assim também será a volta de Jesus. Ninguém vai estar aguardando, ninguém vai estar esperando. Quando de repente ele vem e as coisas começam a acontecer. E daí começa a acontecer o período apocalíptico, né? O período da grande tribulação, em que tem todos os eventos, para daí então o reino dele ser instaurado e o pecado ser destruído da face da terra, o diabo e tudo quanto é do mal, e vai reinar Deus. Então tem pessoas que estão desanimando, assim como o povo de Israel ouviu a profecia de Zacarias e desanimou da fé porque ela não se cumpriu no período em que eles aguardavam que acontecesse. Eles também desanimaram, e hoje as pessoas também estão desanimando. E é bem grave isso, porque nós estamos vendo que Jesus está voltando. Ele não falou quando, mas ele deixou sinais da vinda dele. A Bíblia fala que iria haver muitos terremotos, as nações iriam estar inflamadas uma contra as outras, e hoje tudo que nós estamos ouvindo é isso. As nações estão inflamadas uma contra as outras. Há aquelas nações que têm medo da outra por estar enriquecendo urânio, que é o que desenvolve bomba atômica. Existem nações que estão crescendo muito economicamente, comunistas, como é o caso da China. Uma nação comunista está gigantescamente imponente financeiramente. Está ameaçando inclusive a economia da maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos. Tudo isso tem acontecido. Pestes, irmãos, quem diria que uma gripe iria parar um planeta? Não, a gripe que nós estamos se precavendo dela, a gripe em que o mundo está aí parado por causa dela, né? Esse coronavírus aí que causa a doença Covid-19 aí, 2019, parou o mundo. Uma doença é uma doença que, sabe, saturada, uma doença em que não ninguém dava importância. Agora aparece novamente, ela diferente, agora com uma nova roupagem, com algumas outras mutações aí em seu vírus e com um grande poder de contágio, e tá aí o mundo todo parado. O mundo todo aí é preocupado com a economia mundial. Estamos vivendo, meus irmãos, o cenário perfeito. Estamos vivendo, ouça bem, estamos vivendo o cenário perfeito para Jesus voltar. O mundo está um caos. A economia mundial está abalada por conta que não há mais produção. O mundo está parado. Esse vírus não para de se disseminar. Há muitas contradições, há teorias da conspiração aqui e ali, mas o certo é que não há nada certo em relação a esse vírus. E o mundo está parado. O cenário perfeito para surgir um anticristo da vida, um falso profeta e resolver os problemas do mundo. Você viu como a coisa está encaminhada para isso? Não estou falando que isso vai acontecer agora, mas que o cenário está montado e que, se não acontecer agora, porque nós não sabemos quando, pode ser que aconteça, e se não acontecer agora, nós já temos uma prévia de como isso será. Curioso, não? Então, não imagine e não pense como o povo de Israel pensou, ou como muitas pessoas pensam. Ouvi tanto falar da volta de Jesus, mas agora ele não, como ele já não voltou nesses 2000 anos, aí vão viver a vida como quiser, porque ele não vai voltar mesmo. Tome muito cuidado. Leia as escrituras, você vai ver que está se cumprindo e que o cenário está aí, ó, perfeito para que Jesus volte, exatamente como ele falou. As profecias se cumpriram em relação ao princípio de dores, estão se cumprindo. Então, temos que ter cuidado. E assim estava o povo naquela época. O povo esqueceu a profecia de Zacarias. Zacarias falou que teria um reino aí eterno, maravilhoso,
do Messias, né? O reino de Deus estaria na terra e os homens viveriam agora em felicidade, a nação de Israel seria restaurada. Eles desanimaram, porque passou os anos, passou os tempos e nada aconteceu. Mas aí Deus levanta o profeta, Deus levanta Malaquias, em meio ao caos em que a igreja da época estava vivendo, o povo de Israel estava vivendo, para profetizar e tentar novamente trazer esse povo ao arrependimento, à busca de Deus e a sua devoção novamente como eles viviam antes. Os sacerdotes, na época, eles se corromperam. Só que eles se corromperam com um grave problema. Eles julgavam que eles seriam justificados por Deus por aquilo que eles faziam. Ou seja, eu estou aqui no templo, eu que dirijo aqui o culto, eu que faço tudo, eu estou mexendo no som, eu sou o pastor que prega muito bem, eu sou o irmão que tem seus atributos aí na igreja, ajuda as pessoas, eu sou um cara muito gente boa, então Deus vai me justificar por isso. Ó, não, isso, obras não justifica ninguém. O que justifica você é sua fé e a sua obediência a Deus. A partir do momento que eu tenho fé, eu começo a ser obediente. Então eu preciso ter fé para isso. E eu preciso praticar minha fé com obediência. O que a Bíblia fala? Se não me engano, Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Ou a obra sem fé também não significa nada. Tem que haver o conjunto. Eu tenho que ter fé e eu tenho que viver o espelho dessa minha fé. Eu tenho que ter uma fé de santidade. Então eu tenho que viver santo. Eu tenho que ter uma vida santa e eu tenho que buscar a Deus. Jamais, observe bem que jamais aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, isso te justifica diante de Deus. O que justifica você diante de Deus é o sangue de Jesus, é o arrependimento e é você ter uma vida íntegra diante de Deus. Aí Jesus vem e te justifica. Aí Jesus vem e justifica você, justifica a sua vida. Então os sacerdotes eles estavam com essa má impressão. Já que eles tinham cargo, o cargo máximo da igreja, digamos assim, então eles já eram pessoas automaticamente justificadas. E não era. Deus estava reprovando as suas atitudes. Nós não podemos ter uma vida assim. Achar que porque fazemos algo na igreja, temos alguma função ou algum cargo na igreja, isso nos justifique diante de Deus. Não, irmãos, isso não justifica. Foi o erro e foi o grave erro do povo do povo de Israel naquela época. Tem um trecho aqui que fala, que eu achei bem interessante da revista, que diz assim: ai de vós, que é um texto bíblico, que está em Mateus 23 e 23. Olha só o que o texto bíblico fala. Mateus 23 e 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir as outras. O que o povo estava fazendo? Eles dizimavam, eles ofertavam, eles faziam toda a parte cerimonial, sabe? Você vai para a igreja, você dizima, você oferta. Você tem suas funções e você cumpre o protocolo, você cumpre as suas funções lá na igreja. Só que você não tem fé. Só que você não pratica misericórdia. Só que você não tem uma vida de devoção e de santidade para Deus. Para Deus isso nada serve. Você será chamado de hipócrita. Não queira ser um hipócrita. Não queira fazer as coisas achando que com isso você vai conquistar a misericórdia de Deus com o que você faz. Você conquista a misericórdia de Deus com o que você é e não com o que você faz. Porque quando você você faz. Se você é uma pessoa bondosa, você pratica bondade. Agora, você não pratica bondade para se tornar bondosa. Nunca vai ser o inverso. Sempre é de dentro para fora. Indo para o próximo tópico 2, vamos correr para a nossa aula não se estender tanto. O tópico 2 fala a respeito da estrutura do livro de Malaquias. O livro de Malaquias, como bem sabemos, ele é dividido em 4 capítulos.
E esses 4 capítulos, eles bem podem ser também ter algumas subdivisões. E pelo menos 5 subdivisões nós podemos elencar dentro desses 4 capítulos. E o primeiro e a primeira divisão, ela fala, são textos que falam a partir de Malaquias 1:1 até Malaquias 2:9, fala a respeito do amor de Deus e o pecado dos sacerdotes. Você viu que eu falei no tópico anterior? Que os sacerdotes, eles estavam corrompidos, eles estavam completamente secularizados, vamos dizer assim, eles estavam trazendo o profano para dentro do templo, as coisas do mundo para dentro do templo. Então, pois bem, isso aqui nós iremos enxergar em Malaquias 1:1, a partir do capítulo 1:1 até o capítulo 2 e versículo 9. Nesse período aqui, a aliança do Senhor com Israel e o seu amor constitui o concerto perpétuo. Nesse período, o povo, eles estavam meio que acreditando, os sacerdotes acreditavam que Deus tem um concerto eterno com Israel. Deus ele prometeu que Israel seria uma nação, a nação de Deus, a nação próspera. Eles estavam com isso na cabeça. E Deus, a aliança de Deus, ela é irrevogável. A aliança de Deus, ela é eterna, porque Deus, ele não volta atrás. Só que eles esqueceram dos sis, né? Se forem obedientes, hoje te proponho o bem e o mal. Está lá escrito nos Levíticos. Busca o bem para que te vá bem. Busca o mal, você vai encontrar ruínas. Eles esqueceram desse detalhe, só ficaram com a parte da promessa, né? Quantas vezes nós, quando ouvimos uma profecia de Deus, alguém com inspiração e fala alguma coisa, ou alguém abre a Bíblia, nós só absorvemos aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que satisfaz. Quando é uma mensagem que nos leva à adoração e a buscar a Deus, a gente até comenta, nossa, esse irmão é muito maçante, que irmão cansativo. Por quê? Porque ele está falando que você deve se voltar para Deus, e não é isso que muitas das vezes nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir é que nós iremos prosperar, nós iremos ter sucesso, a nossa vida, a nossa família vai ser uma bênção. Mas quando fala que nós temos que ter uma vida de responsabilidade e de santidade diante de Deus, a gente acha que a mensagem é maçante, que não é interessante. E assim viviam o povo de Israel, porque eles imaginavam que o conserto de Deus os isentava de tudo. Como Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, por que não, né? Eles ter uma vida de qualquer jeito? Afinal de contas, eles estavam sobre uma aliança. E não é bem assim. Olha só, provérbio, é interessante que Provérbio, capítulo 3, versículo 12, fala o seguinte, ó. Vamos aqui no livro de Provérbios. Vamos encontrar Provérbios 3, versículo 12. Diz da seguinte maneira: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O povo de Israel estava tendo uma vida desregada. E eles imaginavam que Deus não ia ter nenhum tipo de atitude para eles. Eles estavam achando que Deus ele tem uma aliança conosco, Deus nos ama. É bom, né? A mensagem do amor é muito linda, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João fala também, né, que filhinhos, cuidado para que vocês não pequem, mas se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado que está junto a Deus nos céus. Irmãos, sim, Jesus é nosso advogado, só que ele exerce justiça também em nossa vida. Hoje ele está como advogado, mas ele pode simplesmente se tornar nosso promotor, e não queira isso. Não queira Jesus como promotor, que ele vai te falar assim, olha, aparta de mim que eu nem te conheço. Então temos que ter esse cuidado. O povo de Israel estava totalmente afastado de Deus porque confiava na aliança, confiava nas obras que eles faziam para Deus, imaginavam que as obras os iriam salvar, os iriam justificar diante de Deus, e isso não é verdade. O povo de Israel estava tão desolado, né? Não desolado, mas estavam tão afastados de Deus, que eles começaram a cometer um pecado abominável, que aí é o segundo subponto do livro de Malaquias, né, desses 4 capítulos. Eles se divorciavam de suas esposas e casavam com outras mulheres. O divórcio em si, sem causa nenhuma, já era um pecado para Deus.
E eles faziam pior, porque eles se divorciavam e ainda ia buscar mulheres lá fora. Ia buscar mulheres de outras nações, com outros costumes. Então a probabilidade do povo se contaminar era muito grande. Você acha que o homem que casa com uma mulher de uma outra cultura é mais fácil ele apresentar a cultura dele para ela ou ela apresentar a cultura dela para ele? É simples, nem precisamos aqui citar exemplos. Você sabe que é muito mais fácil o mundo influenciar do que você influenciar o mundo quando você está numa relação que já não é do agrado de Deus. Deus ele não quer você adolescente que você saia da casa do Senhor e vá buscar lá fora. Deus quer que você encontre na casa do Senhor e ele vai te dar condições, inteligência, tanto intelectual como espiritual para que você veja uma pessoa, uma moça ou um rapaz que seja de fato alguém que vá complementar a sua vida e vai fazer vocês, né, ambos felizes. Então o povo de Israel estava totalmente afastado de Deus e começaram agora a trazer estrangeiras e casar com elas. E sabe qual que era o grande problema aqui? É porque eles começaram a se tornar idólatras ao trazer mulheres de fora. Porque as mulheres vinham com a sua religião, com os seus santos, com o seu culto, com a maneira que eles tinham de cultuar a deuses falsos. Então o povo, o homem lá para agradar a esposa, ou tinha uma tendência natural do pecado do ser humano, começava agora a adorar aqueles deuses das mulheres estranhas. Que coisa mais triste. Que coisa mais triste quando o ser humano ele está embebido, ele está embriagado com o mal. Sabe, o povo de Israel pecou de forma terrível contra Deus, confiantes na aliança que Deus tinha com eles, confiantes no amor de Deus. Tem pessoas que pensam que porque é filho do irmão A, do irmão B, pensa que porque faz aquilo ou aquilo outro, isso justifica os seus pecados. Não, Deus ele te chama hoje para o arrependimento, para uma vida íntegra e santa diante de Deus. E o povo estava lá. Eles estavam destruindo a sua família, estavam voltando-se a famílias de pessoas estranhas, estavam constituindo famílias com mulheres estranhas, mulheres nas quais o Senhor não aprovava, porque eram mulheres de outros locais. Correndo aqui para finalizar a nossa lição. Então observe que nessa subcategoria aqui, nesse subponto aqui 2.2 do livro de Malaquias, fala sobre os divórcios, sobre o divórcio e casamento misto. Isso começa lá no capítulo 2 e 10, vai até 16. E a Bíblia fala que comunhão há com luz com as trevas, né? Não há nenhuma. Então busque no aprisco do Senhor. Se você acha que não tem, aguarde. Esteja atento. É um conselho de alguém que esteja atento e conseguiu encontrar alguém especial no aprisco do Senhor. Alguém que hoje é a mulher da minha vida e para toda a vida. Então, Deus também tem muitas coisas boas para você, inclusive essa. Deus quer um matrimônio bom, maravilhoso para você. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, tá? Então não adianta querer dar uma ajudinha para Deus quanto a isso. Aguarde que vai chegar. O subponto 3 fala a respeito da vinda do Senhor. Assim como Zacarias, ele profetizou a respeito do reinado, do reinado eterno do Messias, Malaquias aqui, ele vem e aponta agora a vinda do Senhor. Ele fala a partir do versículo 17 do capítulo 2, até, olha só como ele fala bastante, até o capítulo 3 e versículo 5. Ele fala em meio a um momento em que os judeus estavam vivendo uma confusão geral. Eles moralmente e espiritualmente estavam decaídos, afastados de Deus, estavam irreconhecíveis diante de Deus. E aparece agora Malaquias falando a respeito da vinda do Salvador. E é interessante porque ele fala da vinda do Salvador, ele está falando de separação de pessoas. E nós iremos ver isso um pouco mais para frente. Os judeus submergiram em uma confusão moral e perda de fé. Olhavam para as nações ímpias e viam prosperidade, enquanto eles viviam em servidão e escassez.
Eles agora estavam agora vendo e olhando para as nações vizinhas, vendo assim, olha, esse povo aí que não é o povo de Deus, que não tem a aliança de Deus, que não tem o amor de Deus, estão aí, ó, vivendo prosperamente. Nós que somos o povo de Deus estamos vivendo em escassez, em dificuldades. Observe como o povo, ele esquece dos decretos de Deus, porque eles estavam vivendo de qualquer forma, e mesmo assim queriam de Deus a proteção e a bênção plena. Olha como o povo é injusto. Eles olhavam para os outros e falavam, os outros estão prosperando, e nós, os judeus, estamos nessa situação. Só que eles não colocavam na balança que eles estavam tendo uma vida ímpia e uma vida profana, e uma vida de desagrado a Deus, uma vida de pecado. Eles não colocam isso na balança, e eles só querem cobrar a Deus, mas eles não querem cumprir o que é dever. É a mesma coisa da gente reclamar, de nós reclamarmos das leis de trânsito. Nossa, é muita lei. É lei aqui, é lei ali. Nossa, que coisa horrível. Só que as leis servem para a nossa própria segurança. As leis estão lá, se você cumprir, você vai estar um pouco mais seguro. Não vai estar 100% seguro, porque você não depende apenas de você, como motorista, mas você estará um pouco mais seguro. Está correndo aqui para nós partirmos já para o último tópico. Então, você viu que o povo estava agora olhando para um outro, para as nações, e achando que eles prosperavam, e o povo de Israel não. Só que eles esquecem, como eu falei, que eles não estavam tendo uma vida íntegra diante de Deus. Mas mesmo assim, Deus ele vai falar assim, peraí, pô, olha como Deus é amoroso, é misericordioso. Deus vem e fala que ele viria, né, em resposta a esse clamor do povo, a essa confusão que o povo estava vivendo, olhando para o povo estranho, para o povo que não era o povo de Deus e prosperando. Em resposta, Deus prepara o seu mensageiro, né, no caso Malaquias, e fala a respeito da vinda do Senhor, fala a respeito do dia em que os pecadores, todos os pecadores, seriam destruídos, seriam extirpados de sobre a terra, seriam removidos, e a aliança de Deus estaria plena, poderosamente lá, a aliança estaria lá, continuaria lá, porque ela é eterna. Só que o povo viu isso bacana, só que eles esqueceram que eles estavam tendo uma vida de pecado, eles poderiam ser esse povo que seria destruído. Mas Deus falou, olha, vocês não se preocupem com as nações de lá que estão pecando, não se preocupem com os pecadores. Isso Deus falou através de Malaquias, porque no dia da vinda do Senhor, os pecadores serão destruídos. E eles esqueceram que eles estavam tendo uma vida de pecado, que se Jesus voltasse, Jesus no contexto não existia a palavra Jesus ainda, mas se o Senhor voltasse naquele momento, eles que estavam tendo uma vida de pecado, seriam condenados. Eles não consideravam isso, mas Deus é tão misericordioso que ele promete e fala que ele vai vir e vai destruir todos os pecadores. Serviu sim de alento para muitas pessoas. Serviu sim de alento para aqueles que, de fato, em meio a toda a confusão, ainda buscavam a Deus, né? Que são os remanescentes, né? Os remanescentes, aqueles que continuam ainda fazendo a vontade do Senhor. Também o penúltimo tópico aqui, né, da estrutura do livro de Malaquias, fala a respeito da infidelidade dos dízimos e as ofertas. O povo estava afastado de Deus, e a igreja precisava manter o seu funcionamento, precisava manter toda a sua estrutura, tudo o que eles tinham para manter a organização em si. Os sacerdotes, os levitas, as pessoas que cuidavam do templo tinham o trabalho e a vida integral naquela obra. Então eles precisavam que o povo contribuísse com as ofertas, com os dízimos, para que eles pudessem ter seu sustento, para que pudessem manter tudo como era. E o povo começou agora a ser infiel nisso. E não eram mais agora ofertantes ou dizimistas, e fazia com que os sacerdotes passassem por necessidades. Observe que os sacerdotes estavam sendo profanos, mas mesmo assim era dever do povo sustentá-los. Isso é curioso. Muitas vezes nós ignoramos isso. O sacerdote, observa que estava em um momento de infidelidade a Deus,
mas ainda assim era obrigação do povo sustentá-los. Aquele que vive integralmente da obra de Deus tem que viver dela. A Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário, o obreiro da casa do Senhor. Ele é digno de um salário. Se ele vive e é integralmente, e a vida dele integral é para a obra, ele não tem outro serviço, ele vive daquilo, da casa do Senhor, ele precisa ser sustentado. E é nossa obrigação como igreja sustentar, ofertando e dizimando em amor, para que o Senhor mantenha. E o povo tinha se esquecido disso. Tanto é que a Bíblia fala, né, em Malaquias, e nós iremos ver isso, né? Em quem o homem me rouba? Nos dízimos e nas ofertas, porque eles não estavam cumprindo a parte deles. Então devemos nós cumprir tudo aquilo que é atribuído a todos nós. Só que não basta ser dizimista e ofertante, tem que ser em primeiro lugar fiel e servo de Deus. Amém? Porque não adianta você fazer uma coisa e não fazer outra. Não esqueça que você não será justificado pelo que você faz, mas pela sua fé. E a sua fé te faz fazer. É um conjunto aí, tá? E por último, temos aí o triunfo dos justos. No final aqui dessa subdivisão do livro de Malaquias, dos 4 capítulos, o último ponto aqui é o triunfo, o último ponto dessa subdivisão, o último ponto também aqui do ponto 2, tá? O último ponto será o 3. É o triunfo dos justos. Agora Malaquias, ele fala a partir de Malaquias 3 e 13 até o 4 e 6, ele fala a respeito do triunfo de quem é servo de Deus, da vitória do povo de Deus. E a vitória do povo de Deus, irmãos, eu tenho que falar para você, adolescente, você que está ouvindo esta aula, que é definitivamente a vitória do povo de Deus, ela é no céu. Ela não será uma vitória definitiva aqui na terra, ela será no céu. Não esqueça nunca disso. Porque naquela época, apesar do povo estar totalmente afastado de Deus, havia o remanescente de Israel. Havia aqueles que de fato ainda assim, em meio a toda a profanação, era servo de Deus. E Deus hoje ele tem. Se nós olharmos hoje para qualquer lado aí, nós só vamos ver a maioria das coisas que nós iremos ver impiedade, pessoas fazendo errado. Mas ainda Deus, ainda assim tem os seus remanescentes. Tem aqueles que têm uma vida íntegra diante de Deus, que está buscando a Deus, que estão sendo sinceramente servos de Deus. E Deus tem visto você, porque você tem sido fiel a Ele. Não é em vão a tua fidelidade. Não será em vão a tua fidelidade. De maneira nenhuma. Se considere um dos remanescentes. Nesse mundo de hoje, se considere um remanescente. Sabe? Logo ficaria clara como a luz do sol ao meio-dia a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Está escrito lá em Malaquias 3,18. Sabe, por mais que você passe por privações hoje, por dificuldades, saiba que logo a luz de Deus irá brilhar sobre você e vão perceber e vai ser perceptível a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Isso aqui está se referindo ao grande dia do Senhor quando Ele vir. Sabe, você vai estar do lado direito. E Ele vai falar assim, ó, para você, ó, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo para você. Isso Deus vai falar para você. E vai olhar para quem está à esquerda e vai falar, apartai-vos de mim, malditos, que eu nem vos conheço. Aí você vai ver a diferença de servir a Deus, de ser remanescente de Deus nesse tempo de tanta coisa ruim, de tanta mazela e de tanto pecado. Para finalizarmos, vamos para o último tópico, a mensagem de Malaquias. Então a mensagem do livro de Malaquias, ela fala a respeito, foi um dos profetas que mais falou a respeito da família em si. Dos profetas menores, foi o que mais falou. Ele falou sobre a integridade e a importância da família, porque o povo estava buscando mulheres estranhas, mulheres de outros locais. E isso, irmãos, definitivamente não foi algo que agradou ao Senhor. Deus, né, não se agradava dessa situação. E aí Deus colocou lá, trouxe lá Malaquias para falar sobre isso. Os divórcios levianos dos judeus destruíam casamentos duradouros com esposas judias fiéis, com o objetivo de eles se unirem a mulheres idólatras mais jovens. Os homens estavam agora buscando mulheres idólatras mais jovens. Que coisa triste, né? Que coisa terrível. O homem agora olha para sua esposa. A Bíblia fala que Deus era testemunha que você teve lá uma esposa da sua mocidade, alguém que você conheceu. E
e agora você simplesmente se divorcia dela porque você encontrou uma mais nova. Isso não está certo. Sabe, adolescente, você, quando encontrar alguém que será sua esposa, saiba de uma coisa: preserve-a. Não a descarte, pois ela é uma pessoa. Se você é homem ou mulher, não despreze a sua esposa ou seu esposo. Sabe? Foi Deus quem te deu e Deus quer que você cuide. Nosso texto áureo, o que ele fala? Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Viu só? Você tem que amar sua esposa e colocar sua própria vida em jogo por esse amor. Então, a mensagem do livro de Malaquias, para finalizar, ela foi a que mais falou a respeito da família, para perseverar com uma família íntegra, com uma família baseada nos princípios da palavra de Deus. O povo estava repudiando suas mulheres, abandonando-as e casando com outras, estavam desagradando a Deus muito grande mais. E a falta de harmonia e a de respeito no casamento é tão séria que impede a oração dos maridos de serem atendidas. Isso está lá escrito em 1 Pedro 3:7. Se o homem ou a mulher não se entenderem, não estiverem fiéis um ao outro, até a oração deles serão impedidas. Temos que valorizar nossas esposas. Temos que dar valor para elas. Porque desde lá do Antigo Testamento, Malaquias estava falando a respeito dessa irresponsabilidade dos homens em deixar suas esposas. No Novo Testamento, lá em Efésios, como nós lemos, Efésios 5:25 fala que nós temos que amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Sabe o que Jesus fez pela igreja? Entregou a própria vida. Deu a própria vida por nós, pela nossa salvação. É isso que você tem que fazer pela sua esposa. Para finalizar, a revista fala assim: não é o valor que ofertamos que agrada ao Senhor, mas sim a intenção de cumprir as suas ordenanças. Ele está falando assim: não é apenas os afazeres e as funções que você tem na igreja que você vai agradar ao Senhor, mas é todo o conjunto. Você é uma pessoa que oferta e que dizima por amor. Você é uma pessoa que está na casa do Senhor por amor. Você é uma pessoa que faz a obra de Deus porque você ama a Deus. Você é uma pessoa que tem uma vida íntegra, correta e certa diante de Deus porque você ama a Deus. Você vive para agradar a Deus. Você vive uma vida de verdade e de santidade agradando a Deus. Então, sendo assim, você vai ter uma família abençoada. Você não vai repudiar sua esposa ou seu esposo. Você vai manter seu casamento como uma torre forte de vigia, de proteção, em que você estará lá, vivendo e adorando e buscando a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.